Bom, eu vou tentar, falar de aspectos muito gerais. E, portanto, provavelmente vários de vocês são bem familiarizados, mas ah, fico feliz de ter muitos alunos aqui, então vou falar de algumas coisas mais básicas também. Próximo, por favor. Bom, ah, quando fazemos exercício físico, o exercício, o Kirk Erickson gosta de dizer que ele funciona como se fosse uma marreta. Ele tem um impacto tão grande e sistêmico. Não é como um bisturi que atua especificamente numa via só. Não, ele tem um aspecto sistêmico. Ele influencia quase todos os órgãos do organismo. Quando ensaios mais recentes da biologia molecular tentam identificar o que muda no nosso sistema orgânico quando fazemos exercício físico, é identificada uma quantidade gigantesca de moléculas que são responsivas ao exercício. Essa forma de analisar e de quantificar e identificar essas moléculas candidatas tem sido chamada mais recentemente de responsoma do exercício. Assim como a gente tem o genoma, a proteômica, a gente tem essa responsoma do exercício. E as principais moléculas envolvidas são chamadas exercinas, substâncias que são produzidas durante o exercício físico por esses diferentes órgãos e caem na corrente sanguínea e chegam ao sistema nervoso central. Então, você tem uma atuação meio que endócrina, né, pensando no conceito mais antigo, de moléculas produzidas por diferentes órgãos em resposta ao exercício físico. Para a gente entender como que a atividade física modifica o sistema nervoso e o comportamento, esse modelo é muito interessante. Ele foi proposto também pelo Kirk e pela Chelsea, onde a atividade física impacta o sistema em múltiplos níveis. No primeiro nível, a alteração é a nível celular e molecular. Essas alterações celulares e moleculares vão produzir mudanças no segundo nível, são mudanças estruturais e funcionais no sistema nervoso. Esse já é um processo um pouco mais crônico, mas vocês vão ver alguns dados que mostram efeitos de mudanças estruturais em pouco tempo, até uma semana. Essas alterações morfofuncionais no sistema nervoso podem produzir, per se, mudanças a nível neurocognitivo. Mas também existe um efeito mediador sobre o terceiro nível, que são aspectos comportamentais e socioemocionais, como, por exemplo, o sono. Então, as mudanças nos níveis 1 e 2 vão produzir melhoras no sono, e por essas melhoras ocorrem, então, mudanças neurocognitivas. A partir dessa perspectiva, a gente vai entender, então, como que existe uma espécie de curso temporal de regulações agudas ao exercício para adaptações crônicas ao treinamento. Essa figura permite ilustrar o seguinte: quando a gente começa a fazer exercício físico, o cérebro e o músculo modificam a sua fisiologia. No cérebro, nós vamos ter um aumento da atividade neural. Aqui está neuronal, mas eu não sou da doutrina do neurônio. Eu sou um gliófilo. Eu gosto muito mais da glia. Acho elas muito mais interessantes, elas têm uma personalidade mais bacana. Elas são diversas e tal. O neurônio é um cara muito elitizado. Esse aumento de atividade neural faz com que essas células mais ativas produzam exercinas. Então, uma regulação autócrina. A célula produz uma substância que influencia ela mesma, ou parácrina. A célula produz uma substância que influencia células muito próximas, e de até tecidos diferentes, mas que estão integrados. No músculo, as exercinas, então, são produzidas durante a atividade física, podem ser produzidas também após a atividade física, algumas delas ficam elevadas após o término do exercício, e essas exercinas, então, caindo na corrente sanguínea, vão atravessar a barreira hematoencefálica e chegar ao sistema nervoso central. E ali, então, essas exercinas vão produzir vários aspectos regulatórios e adaptativos. Vamos falar de alguns deles. Então, quando você faz uma caminhada mais rápida e uma mais lenta, o seu hipocampo, ele apresenta um ritmo característico que há muito tempo conhecíamos como sendo um ritmo relacionado com aprendizado.
que é o ritmo θ. O ritmo θ é maior quando a atividade é mais rápida. Quando ela é mais lenta, ele também está presente, mas é menor. Esse é um tipo de atividade neural que eu falei anteriormente. Outro aspecto interessante é que, após fazer uma atividade como esta, as redes neurais que ficam ativas após a atividade são relativamente diferentes. Esse estudo demonstrou, por exemplo, que após fazer o exercício físico, você avalia as redes que ficam mais ativas, o indivíduo fazendo nada, em repouso. As redes de regulação cognitiva ficam mais ativas após o exercício de intensidade baixa a leve ou a moderada, e nas atividades mais altas, mais intensas, ficam ativas as redes de processamento afetivo, por exemplo, de emoções e de fadiga. É claro que isso depende um pouco do tempo que você mede. Exercícios intensos, por exemplo, melhoram a ativação de redes de processamento cognitivo, só que 20, 30, 40 minutos após o término da atividade. Esse aspecto é outro aspecto muito interessante, é o que eu tenho me debruçado mais no laboratório ultimamente, que é o modelo de integração neurovisceral. O sistema nervoso central e o sistema cardíaco, eles possuem uma interação bidirecional de processamento interoceptivo. Um exemplo é, se eu modulo, por exemplo, a atividade vagal no coração, eu influencio tomada de decisão. Porque no sistema nervoso central, no encéfalo, existe a rede autonômica central. Essa rede conecta múltiplas áreas do sistema nervoso que são responsáveis por regulação afetiva e cognitiva também. Então, além de processar a informação do sistema nervoso autônomo, também realiza essas integrações. E quando a gente quantifica a complexidade da resposta cardíaca e a complexidade das respostas centrais, elas apresentam um padrão que pode ser analisado. De modo que a gente, por exemplo, investigou no laboratório, comparando crianças que fizeram HIIT e que fizeram alongamento. Vejam que a responsividade associada com o aumento do tônus vagal após o HIIT, tanto em meninos quanto em meninas, foi muito maior do que após o alongamento. E o desempenho cognitivo matemático que realizaram durante essa medida foi modificado após o exercício para melhor, principalmente nos meninos. De fato, esse estudo da Michelle Voss é muito interessante e ela demonstra que as respostas regulatórias agudas ao exercício na ativação de redes neurais têm poder preditivo sobre as respostas adaptativas crônicas dessas redes e do desempenho cognitivo correspondente. Então, existe uma correlação sugerindo que quanto as respostas regulatórias podem ser um possível preditor para adaptações crônicas. Estudos transversais, como esse que a gente fez, a gente servem para fundamentar um pouco essas hipóteses. Pessoas que têm maior condicionamento cardiorrespiratório ou que praticam ou realizam atividade física mais intensa, elas modificam, têm o córtex cingulado anterior maior, mais espesso. E por essa razão, se saem melhor em testes de desempenho cognitivo. Do ponto de vista celular, essas são as respostas celulares mais conhecidas e mais robustas, né? Aumento de vasos sanguíneos, de novos neurônios e de novas células da glia. Vários estudos que nós desenvolvemos no laboratório, observamos que a mudança de nível 1 e nível 2 que acontece nas células gliais envolvem aumento do número de células da glia, astrócitos e microglias, e outros estudos de outros laboratórios também de oligodendrócitos, e que essas respostas elas acontecem ao longo da vida inteira. Tá? E que respostas que acontecem por adaptações crônicas na infância e na juventude adulta perduram até a vida idosa. O que seria provavelmente o subsídio celular da reserva cognitiva. Já me disseram que eu tenho só 5 minutos, é isso? Ainda não. Então, pode dar play, por favor. Acabou de apitar aqui para mim também. Esse é o bichinho que a gente trabalha no laboratório, os músculos. O sistema nervoso central dele é muito parecido com o nosso. Existe grande homologia das estruturas e das funções das estruturas. Esse é o hipocampo e aqui em roxo o giro denteado.
As principais células neuronais do giro denteado são as células granulares do giro denteado. Essas células recebem informação que vem de várias regiões, mas particularmente do córtex entorrinal, é a principal entrada de informação para esses neurônios, que recebe essas informações e envia para a próxima etapa do circuito hipocampal. Se isolarmos uma célula granular, é possível ver seus dendritos, seu axônio, e esses dendritos são muito espinhosos, possuem essas estruturas, que são os pontos onde ocorrem as formações de sinapses nos dendritos. E essas fibras verdes são os axônios que estão trazendo informação do córtex entorrinal. Essa é uma sinapse importantíssima e ela vai ser formada aqui nessa nova região. Aqui, uma nova sinapse é formada. Ela depende dessa célula, do astrócito e também da microglia, que não está aqui. E esse processo plástico, a sinaptogênese, é um dos eventos mais interessantes que o exercício físico pode promover, porque aqui vão ser construídas novas histórias. Aqui, novos conceitos e aprendizados vão ser consolidados. Além disso, sinapses que já existiam se tornam mais fortes. O fortalecimento sináptico também é um evento associado como consequência ao exercício físico. E o principal player nesse jogo é o BDNF. Em todas as idades quase que foram estudadas, o BDNF é a principal molécula responsável por esses efeitos, que nós acabamos de ver até agora, todos eles. E por que isso acontece? Quando você faz exercício, eu já disse que aumenta o ritmo θ. Então aqui você tem marcado em preto, cada pontinho desse é um neurônio que estava ativo quando esse camundongo terminou de correr. Ele correu, imediatamente ele foi sacrificado e a gente marca as células que estavam ativas, portanto, nos últimos minutos. Vejam que existe uma quantidade grande de células marcadas e esse aumento de células marcadas é proporcional à distância que o camundongo correu, em 90 minutos. Portanto, é uma dose-resposta. Quanto maior o tempo que se corre, maior a quantidade de células que é ativada. E adivinhe, também maior a quantidade de BDNF como uma função da distância percorrida. Portanto, é dose-resposta. E isso é muito interessante, porque isso pode influenciar muito, nos estudos clínicos que nós vamos ver, a prescrição do exercício. Em humanos, a resposta do BDNF é essa. Então, quando você está fazendo um treinamento de corrida, o aumento de BDNF é observado progressivamente, contínuo, até mais ou menos 3 semanas. Se, então, o treinamento é interrompido, ocorre uma manutenção por até 2 semanas desses níveis elevados de BDNF. Essa é uma questão que ainda tem muita discussão, se mede no soro, se mede no plasma, mas o modelo que se tem hoje é esse. E depois ele decai para os níveis basais, antes do treino. Mas se você volta a fazer exercício físico, o aumento é mais rápido. Vejam, 1 semana após o treinamento, você já observa mudanças na substância branca em humanos. E de fluxo sanguíneo, principalmente no hipocampo, o volume sanguíneo hipocampal, após 1 semana de treino. E essas respostas são mediadas pelo BDNF. Também, com 6 semanas de treino, vejam, é observado uma correlação entre a produção de BDNF pós-exercício com a ativação hipocampal em testes cognitivos. Então, quanto maior a quantidade de BDNF produzido, maior a ativação hipocampal durante o teste cognitivo e melhor o desempenho cognitivo. Eu já vi que o Pínio vai usar esse artigo também, então vou falar rapidinho sobre ele. Ele é recente, né, Pínio? Maravilhoso esse estudo. E ele sintetiza um pouco do que a gente está falando. Então, do ponto de vista dos mecanismos neurais, ao fazer exercício físico, você aumenta o influxo de cálcio, aumenta a produção de neurotransmissores, e neurônios, astrócitos e microglias e oligodendrócitos aumentam a produção de BDNF. Em paralelo, ou quase que simultaneamente, o aumento do fluxo sanguíneo produz um estresse sobre o leito capilar, e dessa forma você tem aumento de BDNF também, tanto para essas células que formam a barreira hematocefálica, quanto uma possível sinalização para os astrócitos aumentarem a produção de BDNF. E, por fim, as exercinas que nós falamos no começo. Então, vejam que o exercício atua em vários níveis
em órgãos diferentes para a produção desse efeito. Eu fui ultimado a terminar e eu quero só concluir com essa revisão sistemática, que eu tive até a satisfação de compartilhar a coautoria com o Felipe e que foi conduzido pelo Carlos Christ e pelo Javier, do Chile, em que, em populações idosas, existe uma relação muito interessante sobre o aumento dos níveis de BDNF. Essa revisão sistemática, a gente encontrou que, em todas as idades investigadas, existe uma relação positiva entre exercício físico e aumento dos níveis de BDNF. O IMC parece ser um moderador dessa resposta. Diferente de estudos anteriores, nessa revisão sistemática e nessa meta-análise, os níveis de IMC estão inversamente relacionados com os níveis de BDNF. A intensidade do exercício parece seguir um padrão de curva em J, na adolescência e na vida idosa, e na vida adulta, uma curva em U. E, com relação à modalidade do exercício, HIIT para jovens, para adolescentes e crianças, e para adultos, aeróbio, treinamento resistido e HIIT apresentaram efeitos positivos sobre os aumentos do nível de BDNF, e em idosos a resposta parece ser mais importante se a prática dura mais do que 8 semanas. Então, essas são as mensagens para levar para casa. Não vou ler porque o meu tempo acabou, mas fica o registro e muito obrigado.